Senador Raimundo Lira, amanhã, dia 10 de dezembro, é o Dia Internacional de Direitos Humanos. Pretendo falar, aproveitando a sessão de hoje, também desse tema. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de comentar aqui na tribuna, nesse momento, a muito grave e muito cruel, eu diria, proposta encaminhada pelo Executivo para o Congresso Nacional. A proposta já está na Câmara dos Deputados. Me surpreendeu que chegou esta semana, encaminhada para a CCJ da Câmara dos Deputados, e o relator disse que já está com o parecer pronto. Me assusta, senhor presidente, primeiro essa correria, parece que há um certo desespero até, de querer aprovar uma reforma profunda como essa, reforma nem próxima a isso, eu vi em toda a história desse país. E como não vi também em outros países. Eu vi reforma na Itália, eu vi reforma no Chile, eu vi reforma na Bolívia, eu vi reforma na França, mas nunca vi um monstro tão grande quanto esse. Senador Raimundo Lira, mas o senhor sabe que eu sou muito fiel às minhas convicções e à verdade. Eu não acredito que essa reforma é para valer, mas não acredito mesmo. O que eu estou calculando, senhor presidente, não é que o governo não queira fazer reforma e mandou uma proposta aqui para brincar com o Senado e com a Câmara. Claro que não é isso. Ele mandou uma reforma irreal, absurda, tipo aquela história do bode na sala, né? Eu mando uma proposta truculenta, que é quase uma ofensa ao povo brasileiro, e eu vou ler aqui, eu vou ler o documento, porque eu acho engraçado que quando eu anunciava aqui que a reforma viria nesses moldes e que a imprensa estava publicando, eu vi muitos senadores e senadoras ir à tribuna e dizer que era mentira, que nós estávamos inventando, que imagina achar que as pessoas iam se aposentar com 65, e eu tive a ousadia de falar em 70 anos. Pior que eu me enganei. Houve uma nota oficial do Palácio dizendo que eu tinha faltado com a verdade quando eu falei em 70 anos. Tem razão, não é 70, é 80. Olha onde é que nós estamos, eu tenho aqui a tabela e vou mostrar. Pode chegar a 80 anos se quiser se aposentar com o salário integral, qualquer trabalhador da área pública e da área privada. Depende da idade que você começou a trabalhar. Se você, por uma série de fatores, ou foi estudar, fez estágio, se preparou para defender o país, e começou, com carteira assinada mesmo, ou para o concurso, a trabalhar aos 30 anos. Calculem 30 anos com 49 de contribuição. Dá 79. Digamos que você, nesse período, ficou 1 ano ou 6 meses de empregado. 80. Porque ninguém consegue, senhor presidente, numa crise como essa, trabalhar diretamente 49 anos. Se não consegue trabalhar 49 anos direto, precisa 49 anos de contribuição, quem vai poder se aposentar com 80? Senhor presidente, eu quero dar exemplos práticos. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho, e nunca escondo a minha idade, falo com orgulho da minha idade, são 66 anos muito bem vividos. Tenho 66 anos. Me botem lá na forjaria que eu trabalhava. Me botem lá na fundição que eu trabalhei, para ver se eu vou aguentar 1 mês lá dentro.
Claro que não vou, sei que não vou. Aqui, claro, no ar-condicionado, na tribuna, usando mais pensamentos, ideias, defendendo causas, é outra história. Mas nós sabemos que o trabalhador braçal, como é que ele vai poder se aposentar depois de 70 anos? É humanamente impossível. Não terá força, não terá, eu diria, toda a força da juventude ou da idade média, que eu digo 40 a 50 anos. Agora, com 80 anos, nós vamos ver senhores velhinhos de bengala trabalhando lá numa forjaria, se arrastando dentro da fábrica e aumentando em muito os acidentes, porque é assim. Eu fui técnico de segurança no trabalho, fui supervisor de segurança no trabalho, fui presidente de CIPA, eleito pelo voto direto e não indicado pelo empregador, como é 100% dos casos. O meu caso foi diferente. Eu digo, eu aceito se a fábrica votar. Eu sei o que é isso. Então, essa proposta é irreal. Eu não sei se eu digo que é uma proposta coragem ou covarde, que vale os dois. Coragem de mandar uma bomba dessa para reflexão no momento de uma instabilidade política que passa o país. O povo brasileiro pode não saber o que é a PEC 55. E não sabe mesmo, e muito parlamentar também não sabe. Vamos ser francos, que eu diria que 70% dos parlamentares não sabem bem o que é a PEC 55. Não sabem as consequências dela. Muitos votarão por convicção de quem encaminhou, porque acredita. Tem seu mérito, porque acredita na proposta. Mas não sabe a repercussão. Como é que tu vai saber a repercussão de uma proposta que diz que durante os próximos 20 anos não haverá investimentos? O orçamento desse ano terá que ser o mesmo daqui a 20 anos. Quando os dados da ONU mostram, por exemplo, que nós daqui a 14 anos seremos 21 milhões de pessoas a mais. E tantas pessoas vão sair do plano de saúde e das escolas públicas e vão vir para a saúde e sair da escola privada para a escola pública. Mas volto à Previdência, senhor presidente. Eu estou com o projeto aqui na mão. Agora não é mais a imprensa que está dizendo. O projeto está aqui. E fiquei abismado com esse relatório. Como é que alguém pega uma revolução como essa aqui, revolução do mal, e diga-se, não atinge, como a gente fala, os poderosos, só atinge os trabalhadores. Dizem que vão economizar 650 bi. Da onde saem os 650 bi? Dos bancos? Dos grandes empresários? Nem um centavo. Sai do trabalhador que deixará de receber. Milhões de trabalhadores deixarão de receber, porque vão contribuir a vida toda, compulsoriamente, são obrigados a contribuir, só que não terão direito a se aposentar. Isso é uma questão de direitos humanos, por isso que eu falo hoje. Como é que alguém pode me obrigar a contribuir 50 anos para que eu possa... 65 anos é a idade mínima, vejam bem, é a idade mínima. Só aumenta dali para frente. E é muito claro no primeiro item. Vou ler o primeiro item. Aumento de idade para aposentadoria dos trabalhadores para 65 anos sem distinção de gênero, vírgula. Isso aqui feito pela consultoria aqui da casa, com possibilidade de aumento dessa mesma idade com base na elevação da expectativa de sobrevida sem necessidade de lei. Ou seja, hoje, se fosse aprovado, era 65. O ano que vem, a mínima não será mais 65, porque a expectativa de vida, como a IBGE aumenta, vai para 66. Ligeirinho ali na frente, quando a contribuição era 49, mas você vai ter que ter já 66, e depois 67, e depois 68, e depois 69, e depois 70. E aí, se quiser se aposentar com o benefício integral, ligeirinho, parece mentira, pessoal. Eu espero que gravem o que eu estou falando aqui
e que o governo venha para cá e diga que isso que eu estou falando não é verdade. Faço questão que o governo venha para cá e diga que nós já havia anunciado que isso ia acontecer, que não é verdade. Eu vou mostrar aqui depois a tabela, inclusive, e vou deixar aqui nos anais da casa. Eu espero que alguém que diga que não é verdade, pegue essa tabela, que eu vou deixar aqui, entregue na mesa. Quero mesmo, vou rezar, porque eles venham aqui e digam, olha, não é bem assim, pai, não é bem assim. Mas vamos lá, vamos avançar. Já falei que a idade mínima. Só alguns pontos. Fim da aposentadoria de 65 anos para o homem e 60 para a mulher. Quem tiver 45 ou 50 poderá se aposentar ainda por 60, 65, mais a história do direito adquirido, que não ia mexer, mas com um pedágio de 50%. Ora, eu tenho 50 anos, ia me aposentar com 65, pode botar mais 7 anos em cima. Ou eu tinha, no caso da mulher aqui, ela ia se aposentar com 60, digamos que ela tivesse 50, nesse caso aqui, fim da aposentadoria por idade, pode botar mais 5 anos. Outro item, quem quiser receber 100% do benefício, terá que ter 49 anos de contribuição. Quem consegue, durante a vida, trabalhar diretamente sem ficar 1 ano ou mais desempregado? Quem consegue? Ninguém. Eu não consegui. E olha que eu tenho alguns anos de contribuição. Eu tenho 20%, 20 anos dentro das fábricas e tenho 30 anos aqui dentro. São 50 anos de contribuição. Como eu comecei no Senai, eu tenho 66, mas aí no meio eu tenho uns 2, 3 anos que eu fiquei desempregado. Ninguém consegue 49 anos direto. E é 49 anos de contribuição, não é por tempo de serviço. Como pode se preparar que ninguém, eu diria, a não ser raras exceções, para se aposentar com o teto, que é 5 mil e pouco, sem contribuir no mínimo 50 anos. 50 anos de contribuição. E para não dizer que eu só estou falando, tem aqui algumas tabelas que eu vou dar alguns exemplos. Quem começou a trabalhar com 16 anos vai ter que se aposentar com 65 anos. 16 aninhos, veja bem. 17 anos, já pode se preparar para se aposentar com 66 anos. Quem começou a trabalhar com 18 anos, 67 anos. Atual já, a tabela atual. Ainda vem a expectativa de vida se aumentar, essa tabela aumenta para pior. Quem começou a trabalhar com 19 anos, 68 anos de idade. Quem começou a trabalhar com 20 anos, 69 anos de idade. Quem começou a trabalhar com 21, estudou, se formou, foi trabalhar. Só vai se aposentar com 70 anos de idade. Está aqui a tabela. Sempre prevendo, lembrando aqui, que ele não ficou um dia desempregado. Se ele perdeu o emprego durante esse período, ele vai ter que aumentar a idade. Quem começou a trabalhar com 22 anos, 71 anos de idade para se aposentar. É irreal, pessoal. Eu sei que quem está em casa nesse momento deve estar assistindo ao TV Senado. E aí o filho, o pai, a mãe, o neto, vai ali ver o que o pai está falando ali. Será que é verdade mesmo? É pior que a verdade, pessoal. Eu espero, sexta-feira ou segunda, esse debate vai continuar. Segunda-feira eu tenho já audiência pública, terça eu tenho de novo, quarta eu tenho de novo, quinta eu tenho de novo. Já fiz um seminário internacional. Todos os especialistas que fizeram do mundo ficaram apavorados porque eles nunca viram tanta crueldade em cima de uma proposta. Eu nem vou falar mais dessa PEC 55, até porque, queira ou não queira, pessoal, isso é real. Essa PEC 55 vai passar aqui. Mas essa reforma da Previdência, nesses moldes, não há de passar.
ao mesmo tempo que eu denuncio e peço ao povo brasileiro, e vamos esquecer nesse momento essa história de, como é que falam, de coxinha e não coxinha, tem termo para todo lado, né? Petralha e não sei o que tem. Vamos esquecer isso tudo, vamos parar com essa história de eu e eles, e eu sou do PT. Esqueçam isso. A gente tem que se somar tudo para combater essa bomba ambulante. Nem estou falando de outras propostas que já estão nas comissões, como aquela que acaba com o horário de almoço. Só sabia que tem uma proposta aqui, que eu pedi vista e consegui dar uma segurada, que você vai ter que trabalhar direto e não vai ter mais aquela horinha de almoço? O país enlouqueceu de vez. Tu vai ter 15 minutinhos. E quem está dentro das fábricas sabe. Dá para no máximo ir no banheiro, que o banheiro é longe, você vai no banheiro e volta, e eles dizem o seguinte, eu tenho repetido, não tenho viajado. Come com uma mão e trabalha com outra. E pior que tem vídeo de altos dirigentes do país defendendo essa proposta. Não é de nenhum partido, mas de altos dirigentes do país. E é só entrar nas redes sociais que vocês vão ver. Mas eu tenho que terminar essa leitura. Vamos dar outro exemplo. Se você começou a trabalhar com 25 anos, vai se aposentar com 74 anos. Se você começou a trabalhar com 27 anos, 75, aí a conta vai indo. É só botar, começou com 28, 76 e vai avançando. Aonde é que nós vamos chegar? Aí eu dou o último exemplo. Quem começou a trabalhar com 30, com 49, 79, você com certeza não vai conseguir trabalhar direto, aí você é o caso de se aposentar só com 80 anos. É 65 o mínimo, e aqui nesse caso vai a 80. Mas pode a mais que 80 aí, não fique muito animado já. Não, mas eu estou bem aqui, tá, acho que vou fazer um exercício todo dia, vou para a academia e vou conseguir chegar aos 80. Eu tenho que até fazer essa encenação aqui, quando eu digo encenação, de como se eu estivesse fazendo um exercício. Porque não pode ser verdadeiro isso. Pior que é verdade. É verdade, está aqui a tabela. Se aposentar com 80 anos. Eu queria perguntar para um desses que apresentaram essa proposta, se ele estivesse dentro de uma fábrica, se ele estivesse dentro de uma mineradora, dentro de uma loja mesmo de comércio, ou dentro de um banco, ele acha em sã consciência, peço por amor de Deus, em sã consciência que ele ia conseguir trabalhar até os 80 anos. Primeiro, que o empregador não vai manter ele lá, vai botar ele para a rua. E depois de uma certa idade você não rende mais, e a vida é assim, infelizmente. Você acha que o cara numa metalúrgica vai render lá numa fundição com 70 anos? Claro que não vai. Daí você vai para a rua e como é que faz? Foi para a rua, está com 70 anos, que não atingiu a idade mínima, e não pode se aposentar. Eu só tratei aqui hoje, nesses 20 minutos, da idade mínima. Volto segunda-feira de manhã. Volto e vou entrar nos outros pontos. Por exemplo, desvinculação dos benefícios sociais do salário mínimo, que está aqui. Volto em outros pontos. Fim da aposentadoria especial. E aqui com destaque, sabe para quem? Fim da aposentadoria especial para atividade de risco. Policiais. Por isso, policiais, vocês que muitas vezes, quando os estudantes vêm aqui na frente, quando os sindicalistas estão nas ruas, eu sei que não é vontade do ser, da pessoa, mas do comando, que manda bater, espancar, gás de pimenta, gás e todo tipo de repressão, nós estaremos na rua, defendendo inclusive vocês, policiais. Porque eu acho que a atividade de risco, a aposentadoria especial tem que ser assegurada para vocês. Eu serei um daqueles que estarei na linha de frente, dizendo que não pode acabar com as aposentadorias especiais, principalmente nas atividades de risco, seja dentro de uma fábrica, seja naqueles que fazem a segurança das nossas vidas. Senhor presidente, só vou citar aqui, que eu destaquei 24 itens e vou na semana, e vai ter que ser semana e meses, porque não votarão na marra essa bomba aqui em cima do povo brasileiro. Não votarão, não votarão. Só vou citar, eu virei para a tribuna discutir item por item. Proibição da acumulação de pensão e aposentadoria. Como é que é hoje? Casal
Os dois trabalharam a vida toda, um se aposentou e o outro morreu. O que ficou vivo, ficou com a pensão. Fim da pensão. Simplesmente vão meter a mão na pensão de alguém que pagou a vida toda e você não tem direito mais a nada. Então, meus amigos e minhas amigas, infelizmente, coisas da vida, né? Porque a vida a gente nasce, vive e morre, que já receberam a pensão. Daqui a um pouco vai ter gente que está mal e vai dizer, bom, eu vou morrer para deixar uma pensão decente para minha esposa antes de aprovar isso. Antes de morrer daqui a um ano, porque daqui a um ano ela vai ficar com benefício igual a zero se ela tiver qualquer tipo de outro benefício. Fim do regime de contribuição do trabalhador rural com base na produção comercializada como é hoje. Ele vai ter que ter uma outra contribuição extra. Trabalhador rural. Eu fui constituinte e nós asseguramos no mínimo um salário mínimo para você. Agora, senhor presidente, fim do direito do benefício assistencial, como eu dizia antes, de um salário mínimo, remetendo a lei a fixar o valor do benefício sem nenhuma vinculação. Aqui é vincular com os benefícios sociais. Aumento para 70 anos da idade para gozo do benefício assistente do idoso. Eu fui autor do Estatuto do Idoso. Asseguramos um salário mínimo para o idoso e para a pessoa com deficiência aos 65 anos. Cai também, só depois dos 70, ou seja, quando está quase perto da morte. Fim da carência diferenciada pelo sistema de inclusão previdenciária do trabalhador de baixa renda e dona de casa. Dona de casa, trabalhador de baixa renda, também leva ferro nessa proposta. Regra de transição para quem tiver mais de 45 ou 50, poderá se aposentar com tempo de contribuição que 65 anos, mas terá um pedágio de 50%, é aquilo que eu dizia. Se faltava 10 anos para se aposentar, agora falta 15. Se faltava 5, agora falta 7 anos e meio. Se faltava 3, agora falta 4 anos e meio. Mas só um item, senhor presidente, é 24 itens, eu vou só falar do 22 e do 24. 22. Servidores beneficiados pela transição terão também que cumprir pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição que falta para adquirir o direito. Regra de transição para o trabalho rural com redução da idade, com pedágio. Também o trabalhador rural agora, nessa regra de transição, terá um pedágio de 50%. Por fim, presidente, agradeço a vossa excelência. Por favor, assistam um vídeo que está em todas as redes sociais da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência. É uma frente parlamentar mista que eu sou o coordenador aqui no Congresso, junto com o deputado lá na Câmara, Arnaldo Faria de Sá, mas são mais de 80 entidades. Esse vídeo foi colocado em todas as redes, já tem mais de 1 milhão de acessos. É um vídeo didático, é só botar ali, bote qualquer central. Bote até qualquer confederação, bote federação, bote entidades como a Anfip, Conafisca, enfim, essas entidades, só entra ali e você vai ver o vídeo. É um vídeo didático. E não é eu que falo, não é um deputado que fala. Quem fala ali é a voz de um especialista, explica didaticamente, como se fosse num quadro negro, tudo que eu falei aqui e muito mais. E quem assistir a TV Senado na segunda, e na terça, e na quarta, e na quinta, também vai ver lá este vídeo, que o título é Procurem a farsa do déficit da Previdência. E tem outros caminhos, pessoal. É só combater a sonegação, a fraude, a corrupção, que dá para arrecadar 500 bi, porque eles falam que vão economizar não sei em quanto tempo, 650 bi, no início era 65, agora virou 650. Nós temos a fórmula, não precisa fazer essa reforma que lembra, se for aprovada como é, pessoal, que lembra uma
tortura, eu diria, uma verdadeira tortura em cima dos brasileiros e brasileiras que ficarão com a guilhotina na cabeça a qualquer momento se essa proposta for aprovada. Mas, senhor presidente, eu acredito que ela não será aprovada. Nesses moldes não será. Não é que eu sou daquele que vai chegar aqui e dizer não quero nem discutir. Claro que nós vamos fazer o bom debate, se depender de mim, em todos os estados, em todas as assembleias e nas praças públicas. Mas como está aqui, não passará. Sei que você ficou assustado com a minha fala e vai ouvir muito mais na segunda-feira, que eu vou aprofundar mais, com mais tempo, mas agradeço ao presidente, foi generoso, me deu já, eu tinha 20 minutos, já estou quase em 30, sei disso, agradeço muito o presidente, mas esse debate nós faremos aqui com o tempo necessário. Senhor presidente, só peço que considere na íntegra o meu pronunciamento sobre o dia 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Mas direitos humanos é tudo que eu falei aqui. Então, eu me sinto contemplado falando desse tema nessa véspera do dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. E obrigado, presidente. Senador Raimundo Lira, amanhã, dia 10 de dezembro, é o Dia Internacional de Direitos Humanos. Pretendo falar, aproveitando a sessão de hoje, também desse tema. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de comentar aqui na tribuna, nesse momento, a muito grave e muito cruel, eu diria, proposta encaminhada pelo Executivo para o Congresso Nacional. A proposta já está na Câmara dos Deputados. Me surpreendeu que chegou esta semana, encaminhada para a CCJ da Câmara dos Deputados, e o relator disse que já está com o parecer pronto. Me assusta, senhor presidente, primeiro essa correria, parece que há um certo desespero até, de querer aprovar uma reforma profunda como essa, reforma nem próxima a isso, eu vi em toda a história desse país. E como não vi também em outros países, eu vi reforma na Itália, eu vi reforma no Chile, eu vi reforma na Bolívia, eu vi reforma na França, mas nunca vi um monstro tão grande quanto esse. Senador Raimundo Lira, mas o senhor sabe que eu sou muito fiel às minhas convicções e à verdade. Eu não acredito que essa reforma é para valer, mas não acredito mesmo. O que eu estou calculando, senhor presidente, não é que o governo não queira fazer reforma e mandou uma proposta aqui para brincar com o Senado e com a Câmara. Claro que não é isso. Ele mandou uma reforma irreal, absurda, tipo aquela história do bode na sala, né? Eu mando uma proposta truculenta, que é quase uma ofensa ao povo brasileiro, e eu vou ler aqui, eu vou ler o documento, porque eu acho engraçado que quando eu anunciava aqui que a reforma viria nesses moldes, e que a imprensa estava publicando, eu vi muitos senadores e senadoras e a tribuna, e dizer que era mentira, que nós estávamos inventando, que imagina achar que as pessoas iam se aposentar com 65, e eu tive a ousadia de falar em 70 anos. Pior que eu me enganei. Houve uma nota oficial do Palácio dizendo que eu tinha faltado com a verdade quando eu falei em 70 anos. Tem razão, não é 70, é 80. Olha onde é que nós estamos, eu tenho aqui a tabela e vou mostrar. Não haverá investimentos. O orçamento desse ano terá que ser o mesmo daqui a 20 anos. Quando os dados da ONU mostram, por exemplo, que nós daqui a 14 anos seremos 21 milhões de pessoas a mais.
e tantas pessoas vão sair do plano de saúde e das escolas públicas e vão vir para a saúde e sair da escola privada para a escola pública. Mas volto à Previdência, senhor presidente. Eu estou com o projeto aqui na mão. Agora não é mais a imprensa que está dizendo. O projeto está aqui. E fiquei abismado com esse relatório. Como é que alguém pega uma revolução como essa aqui, revolução do mal, e diga-se, não atinge, como a gente fala, os poderosos, só atinge os trabalhadores. Dizem que vão economizar 650 bi. Da onde saem os 650 bi? Dos bancos? Dos grandes empresários? Nem um centavo. Sai do trabalhador que deixará de receber. Milhões de trabalhadores deixarão de receber, porque vão contribuir a vida toda, compulsoriamente, são obrigados a contribuir, só que não terão direito a se aposentar. Isso é uma questão de direitos humanos, por isso que eu falo hoje. Como é que alguém pode me obrigar a contribuir 50 anos para que eu possa... 65 anos é a idade mínima, vejam bem, é a idade mínima. Só aumenta dali para frente. E é muito claro no primeiro item. Vou ler o primeiro item. Aumento de idade para aposentadoria dos trabalhadores para 65 anos sem distinção de gênero, vírgula. Isso aqui feito pela consultoria aqui da casa, com possibilidade de aumento dessa mesma idade com base na elevação da expectativa de sobrevida sem necessidade de lei. Ou seja, hoje, se fosse aprovado, era 65. O ano que vem, a mínima não será mais 65, porque a expectativa de vida, como a IBGE aumenta, vai para 66. Ligeirinho ali na frente, quando a contribuição era 49, mas você vai ter que ter já 66, e depois 67, e depois 68, e depois 69, e depois 70. E aí, se quiser se aposentar com o benefício integral, ligeirinho, parece mentira, pessoal. Eu espero que gravem o que eu estou falando aqui e que o governo venha para cá e diga que isso que eu estou falando não é verdade. Faço questão que o governo venha para cá e diga que nós já havíamos anunciado que isso ia acontecer, que não é verdade. Eu vou mostrar aqui depois a tabela, inclusive, e vou deixar aqui nos anais da casa. Eu espero que alguém que diga que não é verdade, pegue essa tabela, que eu vou deixar aqui, entregue na mesa. Quero mesmo, vou rezar, porque eles vêm aqui e digam, olha, não é bem assim, pai, não é bem assim. Mas vamos lá, vamos avançar. Já falei que a idade mínima. Só alguns pontos. Fim da aposentadoria de 65 anos para o homem e 60 para a mulher. Quem tiver 45 ou 50 poderá se aposentar ainda por 60, 65, mais a história do direito adquirido, que não ia mexer, mas com um pedágio de 50%. Ora, eu tenho 50 anos. Ia me aposentar com 65. Pode botar mais 7 anos em cima. Ou eu tinha, no caso da mulher aqui, ela ia se aposentar com 60, digamos que ela tivesse 50, nesse caso aqui. Fim da aposentadoria por idade. Pode botar mais 5 anos. Outro item. Quem quiser receber 100% do benefício, terá que ter 49 anos de contribuição. Quem consegue, durante a vida, trabalhar diretamente sem ficar 1 ano ou mais desempregado? Quem consegue? Ninguém. Eu não consegui. E olha que eu tenho alguns anos de contribuição. Eu tenho 20%, 20 anos dentro das fábricas e tenho 30 anos aqui dentro. São 50 anos de contribuição.
Como eu comecei no Senai, eu tenho 66, mas aí no meio eu tenho uns 2, 3 anos que eu fiquei desempregado. Ninguém consegue 49 anos direto. E é 49 anos de contribuição, não é por tempo de serviço. Como pode se preparar que ninguém, eu diria, a não ser raras exceções, para se aposentar com o teto, que é 5 mil e pouco, sem contribuir no mínimo 50 anos. 50 anos de contribuição. E para não dizer que eu só estou falando, tem aqui algumas tabelas que eu vou dar alguns exemplos. Quem começou a trabalhar com 16 anos vai ter que se aposentar com 65 anos. 16 aninhos, veja bem. 17 anos já pode se preparar para se aposentar com 66 anos. Quem começou a trabalhar com 18 anos, 67 anos. Atual já, a tabela atual. Ainda vem a expectativa de vida aumentar, essa tabela aumenta para pior. Quem começou a trabalhar com 19 anos, 68 anos de idade. Quem começou a trabalhar com 20 anos, 69 anos de idade. Quem começou a trabalhar com 21, estudou, se formou, foi trabalhar. Só vai se aposentar com 70 anos de idade. Está aqui a tabela. Sempre prevendo, lembrando aqui, que ele não ficou um dia desempregado. Se ele perdeu o emprego durante esse período, ele vai ter que aumentar a idade. Quem começou a trabalhar com 22 anos, 71 anos de idade para se aposentar. É irreal, pessoal. Eu sei que quem está em casa nesse momento deve estar assistindo ao TV Senado. E aí o filho, o pai, a mãe, o neto, vai ali ver o que o pai está falando ali. Será que é verdade mesmo? É pior que a verdade, pessoal. Eu espero, sexta-feira ou segunda, esse debate vai continuar. Segunda-feira eu tenho já audiência pública, terça eu tenho de novo, quarta eu tenho de novo, quinta eu tenho de novo. Já fiz um seminário internacional. Todos os especialistas que fizeram do mundo ficaram apavorados porque eles nunca viram tanta crueldade em cima de uma proposta. Eu nem vou falar mais dessa PEC 55, até porque, queira ou não queira, pessoal, isso é real. Essa PEC 55 vai passar aqui. Mas essa reforma da Previdência, nesses moldes, não há de passar. Ao mesmo tempo que eu denuncio e peço ao povo brasileiro, e vamos esquecer nesse momento essa história de, como é que falam, de coxinha e não coxinha, tem termo para todo lado, né? Petralha e não sei o que tem. Vamos esquecer isso tudo, vamos parar com essa história de eu e eles, e eu sou do PT. Esqueçam isso. A gente tem que se somar tudo para combater essa bomba ambulante. Nem estou falando de outras propostas que já estão nas comissões, como aquela que acaba com o horário de almoço. Você sabia que tem uma proposta aqui, que eu pedi vista e consegui dar uma segurada, que você vai ter que trabalhar direto e não vai ter mais aquela horinha de almoço? O pai enlouqueceu de vez. Tu vai ter 15 minutinhos. E quem está dentro das fábricas sabe. Dá para no máximo ir no banheiro, que o banheiro é longe, você vai no banheiro e volta, e eles dizem o seguinte, eu tenho repetido, não tenho viajado. Come com uma mão e trabalha com outra. E pior que tem vídeo de altos dirigentes do país defendendo essa proposta. Não é de nenhum partido, mas de altos dirigentes do país. E tá, é só entrar nas redes sociais que vocês vão ver. Mas eu tenho que terminar essa leitura. Vamos dar outro exemplo. Se você começou a trabalhar com 25 anos, vai se aposentar com 74 anos. Se você começou a trabalhar com 27 anos, 75, aí a conta vai indo. É só botar, começou com 28, 76 e vai avançando. Aonde é que nós vamos chegar? Aí eu dou o último exemplo. Quem começou a trabalhar com 30, com 49, 79, você com certeza não vai conseguir trabalhar direto, aí você é o caso de se aposentar só com 80 anos. É 65 o mínimo, e aqui nesse caso vai a 80. Mas pode a mais que 80 aí, não fique muito animado já. Não, mas eu estou bem aqui, tá, acho que vou fazer um exercício todo dia, vou para a academia e vou conseguir chegar aos 80. Eu tenho que até fazer essa encenação aqui, quando eu digo encenação, de como se eu estivesse fazendo um exercício. Porque não pode ser verdadeiro isso. Pior que é verdade.
É verdade, está aqui a tabela. Se aposentar com 80 anos. Eu queria perguntar para um desses que apresentaram essa proposta, se ele estivesse dentro de uma fábrica, se ele estivesse dentro de uma mineradora, dentro de uma loja mesmo de comércio, ou dentro de um banco, ele acha em sã consciência, pode chegar a 80 anos, se quiser se aposentar com salário integral, qualquer trabalhador da área pública e da área privada. Depende da idade que você começou a trabalhar. Se você, por uma série de fatores, ou foi estudar, fez estágio, se preparou para defender o país, e começou, com carteira assinada mesmo, ou para o concurso, a trabalhar aos 30 anos. Calculem 30 anos com 49 de contribuição. Dá 79. Digamos que você, nesse período, ficou 1 ano ou 6 meses de empregado. 80. Porque ninguém consegue, senhor presidente, numa crise como essa, trabalhar diretamente 49 anos. Se não consegue trabalhar 49 anos direto, precisa 49 anos de contribuição, quem vai poder se aposentar com 80? Senhor presidente, eu quero dar exemplos práticos. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho, e nunca escondo a minha idade, falo com orgulho da minha idade, são 66 anos muito bem vividos. Tenho 66 anos. Me botem lá na forjaria que eu trabalhava. Me botem lá na fundição que eu trabalhei, para ver se eu vou aguentar 1 mês lá dentro. Claro que não vou, sei que não vou. Aqui, claro, no ar-condicionado, na tribuna, usando mais pensamentos, ideias, defendendo causas, é outra história. Mas nós sabemos que o trabalhador braçal, como é que ele vai poder se aposentar depois de 70 anos? É humanamente impossível. Não terá força, não terá, eu diria, toda a força da juventude, ou da idade média, que eu digo 40 a 50 anos, agora com 80 anos, nós vamos ver senhores velhinhos de bengala trabalhando lá numa forjaria, se arrastando dentro da fábrica e aumentando em muito os acidentes, porque é assim. Eu fui técnico de segurança no trabalho, fui supervisor de segurança no trabalho, fui presidente de CIPA, eleito pelo voto direto e não indicado pelo empregador, como é 100% dos casos. O meu caso foi diferente. Eu digo, eu aceito se a fábrica votar. Eu sei o que é isso. Então, essa proposta é irreal. Eu não sei se eu digo que é uma proposta coragem ou covarde, que vale os dois. Coragem de mandar uma bomba dessa para reflexão no momento de uma instabilidade política que passa o país. O povo brasileiro pode não saber o que é a PEC 55. E não sabe mesmo, e muito parlamentar também não sabe. Vamos ser franco, que eu diria que 70% dos parlamentares não sabem bem o que é a PEC 55. Não sabem as consequências dela. Muitos votarão por convicção de quem encaminhou, porque acredita. Tem seu mérito, porque acredita na proposta. Mas não sabe a repercussão. Como é que tu vai saber a repercussão de uma proposta que diz que durante os próximos 20 anos